Olá, jovens! Mais um Papo Reto no ar e no episódio da semana o tio vai falar com vocês de análise de conjuntura a partir do marxismo. A ideia é trazer alguns fundamentos, algumas aplicações, alguns conceitos importantes para a gente poder trabalhar, trazer uns exemplos contemporâneos e terminar com a bibliografia introdutória básica, tudo isso e muito mais depois da vinheta foda do Papo Reto. Vinheta foda do Papo Reto! É a vinheta foda do Papo Reto! Pois muito bem, o tio preparou uma apresentaçãozinha aqui para vocês, mas antes eu quero fazer um pequeno preâmbulo aqui. Eu acredito que nós todos, produtores de conteúdo do nosso campo, já ouvimos o questionamento, mas João, o marxismo foi feito no século XIX. Estaria o marxismo ultrapassado? Seria o marxismo ainda capaz de fazer uma boa análise de conjuntura? Gente, não é à toa que o pessoal na União Soviética acertou ainda na década de 20 que haveria em breve uma Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que Andrei Zhdanov, escrevendo sobre o pós-Segunda Guerra, acertou muita coisa sobre a economia da Europa que iria acontecer hoje. Não é à toa que Engels acertou 15 anos antes que haveria uma Primeira Guerra Mundial. Vocês estão entendendo para onde que eu tô indo aqui? Vocês estão vendo que tem um padrãozinho nessa coisa? Qual que é o padrão? Não é magia, é tecnologia. É o método. Menino Lukács gostava muito de dizer que o marxismo é ortodoxo somente em relação ao seu método. O que significa dizer? Significa dizer que o bom marxismo ele vai se adaptando ao seu tempo precisamente por ele ser uma análise das totalidades do movimento do real. Só nisso aqui, meu irmão, já é um salto, já é um pulo do gato gigantesco. Por quê? Porque muitas filosofias são idealistas. O que significa dizer, João? Significa dizer que você sai da ideia e tenta fazer a matéria, a vida real, conformar-se à sua ideia. Ou seja, você é igual a uma criança de 3 anos de idade com um círculo tentando enfiar ele no buraco de um quadrado até quebrar e entrar. Funciona? Não funciona. O materialismo, como o nome diz, vem da matéria, vem do real. Então o que informa ele? As coisas como elas estão acontecendo. Beleza? Vamos começar então. Primeiro, qual que é o nosso objetivo aqui? Apresentar os fundamentos da análise de conjuntura marxista e a sua aplicação para entender crises, para entender conflitos, para entender transformações sociais. Por que o marxismo? Porque é uma abordagem crítica que enfatiza a luta de classes, as contradições materiais e as dinâmicas históricas. Ou seja, quando a gente fala em materialismo histórico dialético, a primeira parte dele é o materialismo, ou seja, partir do real, partir da matéria, abandonar o idealismo, abandonar a ideação pura. A segunda parte dele é ser histórico, ou seja, uma análise marxista, ela não é uma análise feita para qualquer tempo, a qualquer momento, serve para todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, não, ela tem um recorte. Eu estou falando sobre um determinado lugar, em um determinado tempo, e dialética por quê? Porque o menino Marx, esse jovem bonito que está aqui agora, acompanha ele no TikTok, está estouradaço lá com suas dancinhas, ele chegou à brilhante conclusão que a dialética hegeliana era top, porém estava errada. Por quê? Porque o Hegel era um idealista, ele era um materialista, ele subverteu a dialética hegeliana e nos apresentou com basicamente o melhor método de análise de ciências humanas de todos os tempos até hoje. Então, enquanto a gente não conseguir transcender para além, não conseguir fazer o Aufhebung e chegar num lugar ainda mais avançado, o que sinceramente eu acho que a gente vai chegar quando a gente chegar no comunismo, dica, nós vamos continuar falando de marxismo aqui nesse canal. Qual que vai ser a estrutura da nossa exposição? Vamos trabalhar primeiro alguns conceitos chaves, vamos tentar trazer aqui o método da análise, vamos trazer alguns exemplos contemporâneos para a gente pensar a respeito e no final vamos propor uma pequena bibliografia para você que quiser dar uma aprofundada no tema.
Começando então pelos fundamentos teóricos, o materialismo histórico dialético, ou seja, a história como produto das relações materiais, das relações econômicas, a evolução tecnológica e a luta de classes. Menino Marx vai falar que toda a história, até a nossa presente história, é a história da luta de classes. Por quê? Porque desde que a sociedade sai daquilo que o menino Marx chamaria de comunismo primitivo, classes sociais estão na sociedade. Se tem classes sociais, é o bom xibom xibom bombom, é a aplicação direta das grandes filósofas as meninas. E o motivo todo mundo já conhece, é porque o de cima sobe e o de baixo desce, ou seja, a gente vai ter uma classe que é uma classe dominante, a gente vai ter uma classe ou mais de uma classe que são classes dominadas. Conceito de totalidade. Quando eu falei de movimentos, estudar a totalidade dos movimentos do real. O que isso significa dizer? Que os fenômenos sociais são interligados. Significa dizer que aquilo que a gente chama de infraestrutura, principalmente o que? A esfera econômica, está determinando a esfera política, a esfera cultural, mas existem também sobredeterminações. Ou seja, às vezes a cultura vai estar influenciando na economia, a política vai estar influenciando na cultura, a economia da cultura, a cultura blá 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 blá, entendeu? Então você tem formas, por exemplo, como a forma direito, que é uma forma sobredeterminada, está sendo determinada lá embaixo pela economia, mas também está sendo determinada cá em cima pela cultura, pela política e por várias outras coisas. Isso é interligado. Qual que é a beleza deste desvelar, deste caminho? A beleza dele é que ele te permite compreender as coisas no seu movimento, no seu caminhar, na sua continuidade. Muitas vezes o que a gente tinha anteriormente eram análises que eram fotografias estanques. Eu chegava numa determinada sociedade, é como se eu chegasse lá e clique, tirei uma foto. Nessa foto eu falo o que eu tô vendo ali, faço a minha análise, só qual que é o problema dessa foto? A sociedade continua andando depois. Essa foto, ela reflete um único momento de uma dada sociedade, ela obviamente não vai refletir o desenvolvimento daquela sociedade, o que está por trás daquilo que eu estou tirando naquela foto. Se eu estou focando a foto num canto e não no outro, eu vou ver uma coisa, eu não vou ver outra. Enfim, a ideia do marxismo é exatamente tentar compreender essas totalidades nas suas interações e nos seus movimentos. Para além do materialismo histórico dialético, é importante também a gente entender classes sociais e entender que elas estão em conflito. No caso da nossa sociedade, a gente tem uma divisão entre a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, cuja a única coisa que lhe sobrou a força de trabalho. Isso significa, João, que não existe mais nada nesse mundo, tudo é burguês, tudo é proletário? Não, as coisas não são tão pretas no branco assim, existe uma grande área cinza, e é óbvio que o Marx sabia disso também. Mas, quando ele está falando dessas classes, ele está falando do quê? Ele está falando do principal conflito que está movendo aquela sociedade. Por quê? Porque a burguesia é uma classe que já existia no modo de produção anterior, qual seja o feudalismo, só que no modo de produção anterior ela não era a classe que estava no poder. Quem estava no poder era a aristocracia, era a nobreza. A burguesia tinha o poder econômico, mas não tinha o poder político. Então o que a burguesia faz? A burguesia faz revoluções. A burguesia, no seu nascedouro, era uma classe revolucionária. Ela se aliou ao campesinato, ela se aliou ao povo para detronar, para tirar a nobreza do poder. Uma vez que ela conseguiu chegar lá, o que ela fez? Ela chutou, escanteou o povo que havia subsidiado ela nas suas lutas e, uma vez no poder, se tornou uma classe reacionária. Continua lá no poder para quê? Para manter-se no status quo. Só que ao chegar no poder, ao fazê-la, ela muda o modo de produção da sociedade, ela muda as bases materiais daquela sociedade e a gente vai ter a nossa sociedade contemporânea, o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, por sua vez, vai engendrar o seu próprio coveiro. Frase, mais uma vez, do rapazinho aqui embaixo, acompanhe suas danças no TikTok. Ele tem um brother, um menino
Frederico dos Anjos também dança muito. O que acontece? Uma vez que a burguesia chega no poder, muda as relações, e a gente tem que lembrar aqui que um modo de produção pressupõe um modo de reprodução. Por quê? Porque não basta você ganhar a revolução, você tem que manter a sua sociedade funcionando. Você precisa de reproduzir aquele modo de produção ao longo do tempo. Para isso, ela precisava não mais de camponeses, não mais de servidores de gleba. Ela precisava de tirar essas pessoas que eram ligadas à terra, mudar elas e despojá-las dos meios de produção. Que meios são esses, João? É o meu quid, João? Não se confunda, por favor, meu jovenzinho. Nós não estamos falando aqui do seu quid, nós não estamos falando aqui da sua propriedade pessoal, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção. Uma vez despojados dos seus meios de produção, nós temos a formação do proletariado, cujo o único meio de sobrevivência é a venda da sua força de trabalho. Essa é a escravidão moderna, quando você tem a opção de trabalhar ou morrer de fome. Se pá, talvez você não tenha opções. É isso que a gente está falando aqui. Vamos voltar aqui um pouco e falar do papel das classes intermediárias e do lumpen proletariado. E eu vou começar aqui de trás para frente. Eu vou falar primeiro do lumpen para depois falar aquilo que é chamado na obra marxiana e na obra marxista de vários marxistas a posteriori de pequena burguesia. Lumpen proletariado vem do alemão Lumpenproletariat. Lumpen significa trapo, desclassificado, proletariado, obviamente proletariado. Esse conceito vai ser usado tanto pelo Marx quanto pelo Engels para se referir a uma camada social que é marginalizada, que não se enquadra nem na burguesia, nem no proletariado tradicional, mas no caso em específico estaria ainda abaixo do proletariado tradicional. Quais seriam as características do lumpen proletariado? Primeiro vamos falar dos seus membros. São pessoas em situação de extrema pobreza, de desemprego crônico, de mendicância, ou pessoas que são criminosos e estão ligados a grupos à margem da sociedade, como por exemplo as pessoas que estão em situação de prostituição em sociedades onde elas são perseguidas, leia-se basicamente qualquer uma. Qual que é o principal definidor do lumpen proletariado em relação à sua relação com o trabalho na obra de Marx e de Engels? É o fato de eles não estarem diretamente integrados de forma estável ao sistema produtivo, ao contrário do proletariado que está ali vendendo a sua força de trabalho. Dado exatamente o fato da sua condição de miséria, da sua condição de desorganização, tornar o lumpen proletariado muito vulnerável à manipulação das classes dominantes, segundo Marx, segundo a obra marxiana e a obra engeliana, o lumpen proletariado deixaria de ter, não teria uma consciência revolucionária, antes pelo contrário, seu papel político seria visto por Marx muitas vezes como potencialmente reacionário, pois ele podia ser usado pela burguesia para reprimir os movimentos revolucionários, seja pelo meio de formação de milícias, seja pelo meio de grupos de capangas contratados, boa parte deles também, estando ali entrando e saindo daquilo que o Marx vai chamar do exército industrial de reserva, que são as pessoas desempregadas ou subempregadas. Muitos deles também serviriam em momentos de greve, em momentos de crise do capitalismo, para substituir aqueles membros do proletariado que têm uma consciência revolucionária, que às vezes estão organizados sindicalmente. Por quê? Porque essas pessoas dependem disso para conseguir viver. Muitas delas estão ali fazendo bico, estão ali pauperizadas na beira da mendicância total. Para a gente pensar exatamente em como uma análise marxista depende da situação, quero trazer aqui um exemplo bem interessante, que é o exemplo da obra de Frantz Fanon. Por quê? Frantz Fanon, um teórico anticolonial, vai reinterpretar o lumpen proletariado como uma força potencialmente revolucionária nos países colonizados, posto que a sua exclusão radical os tornava mais dispostos à revolta. Quando ele está analisando o exemplo argelino, ele percebe que o lumpen proletariado argelino
ele está ali flutuando entre o campesinato e o proletariado, que são muitas vezes pessoas que vieram de comunidades menores do interior, não conseguem a sua inserção social nos grupos proletários das cidades maiores e sentem uma revolta muito grande pela própria exploração colonial, pela própria situação totalizante da exploração colonial, bem como por não conseguir sequer se inserir minimamente naquilo que o colonialista queria e ofertava para eles como a única forma de se manter vivos. Então, para Frantz Fanon, boa parte dessas pessoas tinha uma tendência a ser potencialmente revolucionária e, no caso argelino, ele estava certíssimo. Depois que começa a Revolução Argelina, boa parte dessas pessoas vai se organizar junto com a Frente de Libertação Nacional e o Exército de Libertação Nacional. Em compensação, quando Marx está observando a Comuna de Paris de 1871, o que vai acontecer? Boa parte do lumpenproletariado vai ser recrutada pelo governo para reprimir os comunards, enquanto outros acabam se juntando à revolta. Portanto, temos no lumpenproletariado uma classe social desorganizada, de acordo com Marx, sem consciência revolucionária e principalmente instável e manipulável. Vamos falar então um pouco da pequena burguesia. Se o lumpenproletariado está ali abaixo do proletariado, a pequena burguesia está ali um pouquinho acima do proletariado, mas obviamente abaixo da grande burguesia, da burguesia de verdade. Aqui eu vou trazer um outro teórico anticolonial que eu acho que é bem interessante para a gente pensar esse exemplo, que é o Amílcar Cabral. Para quem não sabe, Amílcar Cabral foi um líder revolucionário, ele foi teórico da libertação tanto de Guiné-Bissau quanto de Cabo Verde, e ele tem um trabalho, ele tem um escrito dele específico, onde ele vai trabalhar com o conceito de suicídio de classe para explicar como que membros da pequena burguesia em contextos coloniais podiam romper com seus próprios interesses de classe e se alinhar à luta popular pela libertação nacional. E ao fazê-lo, para mim, ele define muito bem o que vai ser a pequena burguesia. Os membros da pequena burguesia, quais sejam os intelectuais, os funcionários públicos, os profissionais urbanos, os donos de pequenos negócios. O que o Cabral está argumentando ali? Que nas colônias africanas, essa pequena burguesia local, muitas vezes gerada pelo sistema colonial, estava em uma posição contraditória. Se por um lado ela era privilegiada em relação às massas camponesas, em relação às massas operárias, ela tinha acesso à educação, tinha empregos administrativos, tinha um padrão de vida superior, do outro lado ela também era oprimida pelo colonialismo, não tinha poder real na mão, não tinha poder político na mão, estava subordinada aos interesses europeus. Ou seja, para que essa pequena burguesia pudesse de fato aderir a uma revolução anticolonial de forma eficaz, ela precisava de se suicidar enquanto classe. Para isso, precisava de renunciar aos seus privilégios, se comprometer com a luta popular, assimilar-se ao proletariado, assimilar-se ao campesinato, adotar as demandas do campesinato, do proletariado, como suas próprias e lutar não somente por uma independência política da sua metrópole, para que eles então se tornassem a antiga grande burguesia que vinha quase toda da metrópole, mas sim por uma transformação social radical. Se ela não fizesse isso, o que acontece? Acontece que ela se torna uma burguesia compradora, ou seja, ela se torna o novo intermediário aliada ao neocolonialismo, aliada às antigas potências coloniais, perpetuando após a independência do povo a exploração daquele mesmo povo. Aqui o Cabral traz para a gente algo que é bem interessante, que é mostrar o quão instáveis, o quão manipuláveis, o quão vacilantes são as classes intermediárias, e exatamente dada essa desorganização, boa parte delas não tem consciência revolucionária e fica muitas vezes ao sabor dos ventos, ora flertando com o proletariado e o campesinato, ora flertando com a grande burguesia. Continuando aqui na nossa aulinha, a gente tem que pensar o capitalismo como um sistema que é, ao mesmo tempo, muito dinâmico, mas também contraditório.
Em que sentido? As próprias leis do capital levam ele a ser um sistema insustentável. Ele precisa de estar constantemente em acumulação, mas ele sofre da taxa decrescente de lucros, ele sofre das suas crises cíclicas, ele sofre da sua necessidade de expansão constante. Nós estamos falando aqui de um sistema que trabalha com o conceito de lucro sobre lucro. O lucro só é lucro se ele for lucro em comparação com o lucro anterior. Ou seja, a gente está falando de uma espiral crescente que chega um momento que a materialidade não permite que ela continue crescendo. Nós estamos falando de um sistema baseado na exploração do homem pelo homem. Nós estamos falando de um sistema que leva à bancarrota a própria terra da qual ele depende. Portanto, nós estamos falando de um sistema que está fadado ao fracasso ou está fadado ao nosso fracasso como civilização. Ou, de um lado, o capitalismo fracassa e é suplantado, ou, de outro lado, nós fracassamos como civilização e é por isso que as pessoas falam socialismo ou barbárie, comunismo ou barbárie. Por quê? Porque a real é que a barbárie já está aqui e a gente luta contra esta barbárie dia sim e dia também. Outra coisa que é importante a gente lembrar aqui é a função da ideologia e a função do Estado como instrumentos de dominação de classe. O que isso significa dizer? Significa dizer, primeiro, que o Estado funciona como comitê executivo da burguesia. Menino Marx já vai dizer isso, crítica à filosofia do direito de Hegel ainda no começo da década de 40 do século XIX, e mais ainda quando a gente vai pensar na ideologia. A ideologia é aquilo que mantém o funcionamento deste Estado, deste sistema, deste modo de produção, qual seja o capitalismo, através do tempo. A ideologia é a principal responsável pelo modo de reprodução de um dado modo de produção. O que isso quer dizer, João? Bem, vamos nos permitir aqui falar um pouco de ideologia em Karl Marx. Para o Marx, a ideologia não é um simples conjunto de ideias, mas um sistema de representações que vai distorcer, justificar e perpetuar a dominação de classe. A ideologia funciona, então, como uma espécie de falsa consciência que vai mascarar as relações reais de exploração da sociedade. O Marx, para chegar nesse ponto, ele parte da crítica dele a Hegel, bem como a crítica dele a Feuerbach, para afirmar o quê? Lá na ideologia alemã tem a frase clássica: as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que a ideologia vai inverter a realidade, fazendo com que as relações que na verdade são históricas e materiais pareçam o quê? Naturais. Pareçam que caiu de uma árvore. Parece que as coisas são sempre assim. Enquanto Adam Smith está vendendo ali a maravilhosa mão do mercado e o pessoal está falando, o livre mercado, o mercado é justo, por trás disso você está escondendo a exploração do trabalho assalariado. Portanto, qual que é a função da ideologia? Ela serve para justificar a dominação, ela serve para naturalizar a desigualdade, ela serve para ocultar a luta de classes. Citando aqui mais uma vez o menino Marx, na ideologia alemã, não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência, ou seja, uma ideologia vai surgir de condições materiais dadas dentro de um modo de produção que é um produto histórico e dos interesses da classe dominante. Portanto, a gente tem que entender essa denúncia que Marx está fazendo, que a burguesia está impondo suas ideias como se fossem universais. Que liberdade existe? A liberdade para quem tem propriedade. Quem não tem propriedade vai dormir embaixo da ponte, né? Todo mundo é livre para dormir embaixo da ponte, mas em última instância você não vê gente rica dormindo embaixo da ponte. O que é a nossa democracia? É uma falsa democracia, é uma ditadura da burguesia. Ela é controlada por quem controla o capital. A quem valem os direitos humanos sagrados na Revolução Francesa? Bem, para humanos direitos
sujeitos, né, com muitas aspas aí, a miséria do sistema, aqueles que são subhumanizados pelo sistema, são jogados para debaixo do tapete. Ainda na ideologia alemã, quando ele vai escrever as teses contra Feuerbach, ele escreve lá na tese 11 algo que é muito importante, né? Os filósofos já falaram muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Ideologia vai acabar com uma prática revolucionária, vai acabar com a consciência de classe a partir do momento que o proletariado entenda que é explorado e que esse proletariado unido faça a revolução, levando ao fim da propriedade privada do quê? Dos meios de produção, que é precisamente a base material que sustenta a ideologia. O conceito de ideologia para Gramsci vai ser um pouquinho diferente, mais para frente nós vamos entrar nele. Por agora, nos resta esperar. Vamos falar agora um pouco do método de análise de conjuntura, mas antes, o tio tem um pequeno recado para você. É isso aí, jovens! Julho é mês de férias e o tio tá aqui, ó, preparando a malinha dele. Enquanto você está vendo o vídeo, o tio está na roça. E o que tem dentro da mala do tio? Deixa eu pegar aqui para você ver. Tem as roupas da Insider! Mais um mês com Dona Insider. Dona Insider voltou, o tio não viaja sem levar a sua bermudinha, as suas camisetas lindas da Insider. Por quê? Mas espera aí, tomar o vestido, né? Agora sim, com as cores da Insider que patrocinam este canalzinho aqui, que ajuda a construir as bibliotecas populares e que é só vantagem, meu irmão. Você não precisa de passar, a roupa vai desamarrotando delícia no seu corpo. Adeus sujeira. Adeus cheirinho de suor. Porque as camisas da Insider são anti-odor. Vem aqui com o tio, coloca o comando Insider no seu chat, porque você já vai ir direto pro cupom João Carvalho com 15% de desconto, você já começa a pegar a promoção. Vai reagir? Vai botar o cropped? Já tem cupom João Carvalho aqui. Quer comprar meinha? Compra 10 de uma vez e pague menos da metade no Pix. Você tem várias opções. Essa Henley bonitona, pode meter uma Game Changer, pode comprar pack, pode comprar tudo o que você quiser lá no site da Insider, no cupom João Carvalho, 15% de desconto usando o nosso comando. Você já vai direto para lá. Aproveite essas férias com a roupa que você pode usar para sair, para fazer uma atividade física, que você pode usar para ficar em casa bonitão e que você pode usar para trabalhar. Melhor roupa do Brasil, Dona Insider. Cupom João Carvalho tá aí na tela. Com o comando Insider você já vai direto pro site, cupom do tio inserido e bateu 350 no site, frete grátis. Não desbota, desamarrota no corpo, anti-odor, só sucesso. Obrigado, Dona Insider, e um beijo pra você que tá aí curtindo Dona Insider junto aqui com o tio. Muito bem, voltamos, vamos pensar um pouco aqui agora no método de análise. Passo 1, identificar a correlação de forças, e aí a gente tem que pensar a correlação de forças de uma forma um pouco mais profunda. Quais sejam as forças? Primeiro, força econômica, seguir o dinheiro. Quem está controlando os recursos? Em qual estágio de uma dada crise do capitalismo nós estamos inseridos? Segundo, nós vamos pensar na parte política. Qual que é o equilíbrio entre classes no Estado? Nós vivemos sob a égide de um Estado neoliberal, nós estamos sob a égide de um Estado reformista, dentro de uma social-democracia, nós já estamos dentro de um Estado fascista, neofascista, proto-fascista ou qualquer coisa que o valha. É importante a gente se perguntar, é importante a gente fazer essas perguntas para a gente poder entender o solo em que a gente está caminhando. Por fim, nós vamos pensar também na correlação das forças ideológicas. E aqui nós vamos pensar no conceito de hegemonia cultural para o menino Gramsci, que eu acho que é muito importante para a gente poder acrisolar, para a gente poder melhorar esse método de análise da conjuntura. Ou seja, nós vamos estar pensando na hegemonia da mídia, na hegemonia da educação, na hegemonia da religião, e eu vou me permitir aqui um pequeno adendo para falar um pouco de ideologia em Gramsci. Para o Gramsci, gente, a hegemonia vai ser um processo
no qual uma classe dominante vai impor a sua visão de mundo como se fosse a única possível, fazendo com que todas as outras classes aceitem as suas ideias, seus valores, suas normas como naturais, como universais. Isso vai além da dominação econômica ou da dominação militar. É uma dominação que é cultural, que é intelectual e que é moral. Mas, João, qual que vai ser a diferença, então, entre o Marx e o Gramsci? Se lá no Marx a gente estava falando, pensando a ideologia como uma falsa consciência que é imposta, no Gramsci a ideologia é exatamente a luta por essa hegemonia, onde o proletariado também tem oportunidades de fazer seus contra-ataques, tem oportunidades de repensar ali o seu papel, de repensar ali as suas possibilidades e ver até onde que se é possível chegar. Nós vamos chegar até ali, vamos pensar primeiro no funcionamento do conceito de hegemonia para o Gramsci. Primeira coisa que a gente tem que entender é a batalha que vai existir entre consenso e coerção. O Gramsci vai falar que uma coisa é a dominação por coerção, que é o uso da força num estado policial, e outra coisa é a dominação por consenso, que é a hegemonia cultural. A burguesia não vai governar só pela repressão, até porque não funciona se governar só pela repressão, existe um limite de governabilidade via repressão, mas ela vai governar também convencendo as classes subalternas a ela, as classes que estão abaixo dela no Estado, como o proletariado, da legitimidade da sua liderança. Se por um lado a gente tem uma sociedade política composta pelo Estado, pelo governo, pelas leis, pela polícia, fazendo seu controle direto da hegemonia, do outro lado nós vamos ter aquilo que o Gramsci vai chamar de sociedade civil, as escolas, as igrejas, a mídia, a cultura, os sindicatos, aonde a hegemonia vai ser construída. A hegemonia vai se formar, então, principalmente na sociedade civil, por meio dessas instituições que vão moldar o senso comum, enquanto a dominação por coerção vai se formar principalmente dentro da sociedade política, tá? O Gramsci vai destacar também o papel daquilo que ele chama de intelectuais orgânicos na difusão da ideologia dominante. O que são os intelectuais orgânicos? São aqueles que são ligados a uma determinada classe social. Jornalistas, professores, artistas, eles podem reforçar a visão da elite sem que pareça uma imposição, da mesma forma que um educador popular, que um professor ligado ao povo, que amigos do povo em geral podem também reforçar a visão contrária. A hegemonia vai se manifestar principalmente no quê? No senso comum, nas ideias que as pessoas vão chamar de óbvias. A ideia de que o mercado se autorregula, a ideia de quem trabalha duro vai enriquecer, na ideia, numa sociedade cheia de coaches, que se você acordar às 3 horas da manhã, tomar um banho frio e tomar um café bulletproof, você vai deixar de ser Uber, e não se você nascer herdeiro. Mas o Gramsci também acreditava que para uma revolução acontecer, a classe trabalhadora tem que construir a sua própria hegemonia, a sua contra-hegemonia. O que é isso? É uma nova cultura, uma nova visão de mundo que desafie a dominação burguesa. Para isso precisa de quê? Precisa de educação popular, precisa da formação de novos intelectuais orgânicos do proletariado, trabalho esse que a gente está aí, né, sempre na luta, sempre tentando fazer. Precisa da luta cultural, precisa de disputar os conceitos de liberdade, de democracia, de justiça, de riqueza, de pobreza, precisa dispor, romper esse véu de Maia que cobre a nossa sociedade, e precisa principalmente de organização política. Precisa de partido, precisa de sindicato, precisa de movimento social. É por isso que todos nós que estamos aí trabalhando com isso, todos nós que estamos aí nessa batalha, a gente fala com vocês, organizem-se, 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 organizem-se. Por quê? Porque é importante, né? A hegemonia burguesa está ali presente na mídia, está ali presente no sistema educacional, tentando naturalizar
naturalizar o capitalismo, tentando fazer parecer que não existe alternativa nenhuma a nós, enquanto nós que somos aí os arautos da contra-hegemonia, a gente está dentro dos movimentos sociais, questionando essa ordem burguesa, questionando a sua não naturalidade, mostrando que ela pode ser ultrapassada. Nós estamos dentro dos sindicatos, criticando o neoliberalismo. Nós estamos, enfim, nos diversos movimentos sociais, nos partidos organizados para organizar o povo em direção a uma nova sociedade. Saindo do passo 1 para o passo 2 aqui, eu estou sendo bastante maoísta, né? O menino Mao, quando ele vai escrever os seus 5 teses filosóficas, ele escreve um texto chamado Da Contradição. E o que ele está falando nesse texto? Ele está falando que o mais importante é descobrir qual é ou quais são as contradições principais. Só para dar um exemplo qualquer, crise ecológica e a demanda por lucro, a precarização do trabalho e as resistências sociais. A gente tem que ver dentro de cada um desses exemplos o que é principal, o que é acessório. Como que a gente faz essa análise? Exatamente voltando lá no passo 1, entendendo quem está controlando o recurso, entendendo em que momento da vida orgânica do capitalismo a gente está, entendendo qual que é o equilíbrio das classes naquele momento atual, entendendo as relações da hegemonia cultural, a presença de mídia, da educação, da religião, das redes sociais, das forças envolvidas, para a gente poder continuar na nossa análise. Vamos então passar para o passo 3. A gente tem que entender também a dinâmica das instituições envolvidas. Por quê? Porque tanto o menino Gramsci está dizendo lá que isso vai se forjar muito mais no seio da sociedade civil do que do governo, mas principalmente porque a gente está falando de um método que é histórico, de um método que tenta aprender as totalidades do real no seu movimento. Então, para a gente entender esses movimentos, a gente tem que entender sobre aquele Estado que a gente está falando, sobre as forças partidárias daquele está falando, sobre o judiciário daquele Estado, sobre todas as arenas de luta midiáticas, enfim, que estão ali presentes. Por último, a gente tem que entender que este local está inserido também numa dinâmica com o capitalismo como um todo, né? Então, nós somos pessoas do sul global, a gente tem que entender a situação internacional. Quais são os desenvolvimentos que interessam ou não interessam ao imperialismo, ao neocolonialismo? Em que estágio de globalização está inserida essa determinada contenda ou não que a gente está falando? Existem forças só internas, existem forças externas que estão ali também trabalhando dentro desses meandros. Tudo isso é muito importante, bem como a gente entender a divisão internacional do trabalho. Vamos pegar o exemplo mais clássico aqui. Nós estamos no Brasil agora com uma demanda gigantesca do povo, que nasceu no seio do povo, que é a abolição da escala 6x1. E a abolição da escala 6x1 é o bastante para a burguesia nacional dar tiro de 12 no cu, sair desesperada pela rua, enquanto na Europa a própria burguesia está ali discutindo com muita tranquilidade uma escala 4x3. Por que é tão fácil para eles discutir uma escala 4x3? Porque eles continuam oferindo lucro em cima da nossa escala 6x1. Porque na divisão internacional do trabalho, só é possível para eles vislumbrarem uma escala 4x3 para os seus locais, desde que eles continuem aferindo lucros nessa divisão através das outras escalas do mundo inteiro. Enquanto tiver trabalhador na Índia, no Bangladesh, no Brasil, no Congo, para ser super explorado, dá para explorar um pouquinho menos lá em cima, né, e deixar os caras sem querer uma revolução, entende? Então a gente tem que entender o imperialismo, tem que entender o neocolonialismo, tem que entender o quão globalizado é aquele conflito, aquele momento que a gente está analisando, e entender também a divisão internacional do trabalho. Aqui eu trouxe alguns exemplos contemporâneos para a gente pensar na aplicação de tudo isso que a gente discutiu até aqui. Trouxe 3 casinhos só para a gente pensar rapidamente. Vamos pensar nessa última crise do neoliberalismo que se arrasta desde a crise do subprime, passando pela crise da pós-pandemia. O que a gente tem isso aqui? A gente tem uma financeirização do próprio capitalismo, ou seja,
cada vez mais se produz menos e se atrela menos o valor a uma produtividade real e se cada vez mais se tem mais especulação financeira. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem um grande aumento na austeridade, na diminuição de direitos, na uberização, na perseguição de sindicatos, principalmente no sul global, o que vai levar a diversas revoltas populares. O fato de uma revolta popular ter sido cooptada a posteriori não significa que não havia momento, ou que não havia necessidade, ou que não havia justificativa da revolta popular num primeiro momento, que é o caso da Primavera Árabe, ou se a gente for pensar numa revolta que se manteve, que conseguiu uma mudança social profunda, a gente pode pensar nos protestos do Chile, que duraram um ano inteiro e que conseguiram um novo governo. O que esse novo governo fez depois é triste, é lastimável. O menino Boric não cansa de nos decepcionar. Ainda assim, os protestos no Chile foram protestos muito vencedores. Aí vamos pensar um pouco no que foram as respostas estatais. De um lado, a gente tem aquilo que foi o keynesianismo de guerra dos Estados Unidos, ou seja, vamos aumentar cada vez mais os nossos conflitos externos, vamos manter a nossa máquina, que é uma máquina bélica. Vamos lembrar aqui que a economia dos Estados Unidos tem mais de 30% ligada ao seu parque industrial militar. Vamos fazer o pau torar no mundo inteiro para que a gente possa capitanear novos lucros da exploração, da desgraça, da guerra, da morte e da destruição. No Brasil, pós-2016, leia-se pós-golpe, o que a gente tem? A gente tem um aumento do autoritarismo, principalmente durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, mas a gente tem também um aumento da austeridade, que já começa no governo Temer, com várias perseguições a direitos, perseguições essas que infelizmente não nasceram no governo Temer, mas que já vinham desde os próprios governos do PT, enquanto tentavam conciliar, mostrando os limites da social-democracia. Vamos pensar caso 2 aqui, pandemia da Covid, uma aceleração da acumulação por espoliação, ou seja, o lucro das farmacêuticas cada vez aumentando, o lucro da uberização cada vez mais aumentando. O que significa dizer a acumulação por espoliação? Significa dizer que a mais-valia absoluta vai aumentando cada vez mais. Trabalhe, trabalhe, trabalhe cada vez mais, receba, receba, receba cada vez menos. E qual que foi a função do Estado nesse momento? Ele serviu como garantidor do capital. Por mais que a gente tenha os auxílios emergenciais como mero paliativos, a grande preocupação foi com as empresas, a grande preocupação foi com não quebrar banco, com não quebrar empresa, com facilitar de toda forma possível a expoliação dos trabalhadores. Pensando em terceiro caso, que a gente ainda vem vivendo ele, a ascensão da extrema-direita. Gramsci falava ali da crise orgânica, ou seja, o velho está morrendo, o novo ainda não nasceu, e nesse momento de falência de uma hegemonia liberal clássica, surgem soluções, com muitas aspas, porque não são soluções, reacionárias. Toda essa onda de extrema-direita, de fascismo, de neofascismo, de protofascismo, escolha o conceito que melhor te convier, ela é muito análoga àquilo que aconteceu, por exemplo, com a quebra da hegemonia liberal e com uma crise capitalista gigantesca no primeiro pós-guerra. Que a gente vê nesses momentos são esses grupos que vão aproveitar para manipular as massas trabalhadoras, propondo soluções fáceis para problemas complexos, e a gente sabe que soluções fáceis não resolvem problemas complexos. Muitas dessas soluções são reacionárias. Em que sentido? Buscam também, muitas vezes, um passado glorioso que nunca existiu. Seja esse passado glorioso uma Alemanha teutônica, como foi buscada no nazismo, ou seja, esse passado glorioso, com muitas aspas, a ditadura militar e empresarial brasileira, como foi o caso da ascensão do bolsonarismo. Vamos pensar aqui naquilo que quem não é marxista, quem olha de fora, vai ver como limitação, vai ver como críticas possíveis, como possíveis atualizações e os limites também dessas possíveis críticas, dessas possíveis atualizações. Eu poderia ter trazido várias outras, eu optei por não fazê-lo exatamente porque a gente está numa conversa mais introdutória aqui. Primeiro, um desafio que é muito importante para uma vulgata do marxismo. Não precisa de achar
que marxismo desconsidera fatores não econômicos, porque isso sequer aconteceu na própria obra marxiana e engeliana. Quando o tio falar marxiano, não é o bichinho verde que veio de Marte, tá? Marxiana é a forma técnica, é a forma acadêmica de se referir à obra de Marte. Engeliana seria a forma técnica e acadêmica de se referir à obra de Engels, mas normalmente quando a gente fala obra marxiana, a gente já está pensando na obra de Marx e na obra de Engels. Quando Marx e Engels vão falar da exploração, eles não estão pensando só na exploração do proletariado pelo burguês, eles estão pensando também na exploração da mulher pelo homem, leia-se a misoginia que constitui a nossa sociedade, e também pensando na exploração entre as nações, ou seja, a exploração do colonialismo. Mas ao longo das suas obras eles vão também tratar da questão de raça, mas essa questão vai ser muito melhor tratada a posteriori durante todo o século XX. Marxismo, gente, não é mãe de nada, certo? Não necessariamente o fato de você conseguir compreender os movimentos da totalidade do real te dará o dom de Apolo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, é difícil prever o momento da ruptura, até porque, e nesse ponto eu concordo muito com o Althusser, existe algo também de imponderável, existem os fatores que são randômicos, os fatores que são entrópicos. Acontecem coisas que às vezes as pessoas não teriam como prever. É óbvio que quando Engels está escrevendo Anti-Düren, ele fala que a corrida armamentícia entre as grandes potências europeias inexoravelmente levaria nos próximos 15 anos a uma guerra entre os imperialistas, ele não ia jamais chegar no momento e falar alguns malucos vão dar uns pipoco no arquiduque Ferdinando. Entende a diferença de uma coisa para outra? Então o fato de se conseguir entender alguns movimentos sociais não te dá o poder de mãe de Ná. Para além disso, dentro da academia principalmente, existem sempre as teorias pós-marxistas que tentam, a partir de boa parte das bases marxistas, trazer outras contribuições. Talmúfio, Laclau escreveram sobre a ideia de um populismo de esquerda, o ecossocialismo muitas vezes sai para além do marxismo, o pós-colonialismo tem uma base marxista, mas vai além do marxismo, bebe nas fontes do estruturalismo, o grupo dos subalternos da mesma forma na Índia. Se a gente for pensar também na decolonialidade, no Quijano, no Grossfogel, tem a sua base marxista e também caminha para além disso. Todas essas atualizações são importantes para o nosso estudo, mas aí, mais uma vez, eu como marxista-leninista maoísta, principalmente maoísta, vou reiterar aqui as palavras do menino Lukács. O marxismo é ortodoxo naquilo que tange ao seu método, ou seja, a análise marxista continua relevante, inclusive para mim a mais relevante de todas, requer atualizações para abordar questões contemporâneas, crise climática, interseccionalidade, independente qualquer que seja. Toda boa análise marxista vai beber na obra dos seus coetâneos. O Lenin, por exemplo, quando está escrevendo o Imperialismo, está lendo os economistas todos da sua época, o que está sendo produzido de teoria social na sua época, para poder, a partir deste conhecimento, trazer uma crítica cujo método, de forma ortodoxa, é marxista. E para a gente poder fechar aqui a nossa discussão, e eu deixo o debate aberto para vocês, meninos e meninas que estão vendo o tio, quero só trazer aqui que a análise marxista oferece ferramentas para desvendar as contradições e mostrar, dar o caminho para todas as potencialidades revolucionárias. Como leituras aqui, primeiro eu vou recomendar o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, escrito em 1852 pelo menino Karl Marx. Por quê? Porque é um exemplo prático e encerrado do método sendo utilizado. Como eu falei muito do Gramsci aqui também, acho que é importante
importante quem puder pegar o Cadernos do Cárcere, principalmente o conceito de hegemonia. E por fim, uma leitura que é um autor ao qual eu sou bastante crítico, que é o David Harvey, mas ainda assim O Enigma do Capital é um livro interessante que traz algumas críticas que são contemporâneas, que é importante a gente conhecer até para a gente poder pensar se a gente concorda com elas ou não. Então é isso, meus amores, ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau!